estamos no capítulo 15, quase concluindo, né, Helena? Falta algum. Só alegria, só alegria. Só alegria. Ter vencido. Quer vencer barreiras, né, gente? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Então, o bem vitorioso, né? O capítulo, o bem vitorioso. Então, a gente tem a gente vai fazer um resumo das coisas essenciais. Vamos fazer palavras-chave de cada item, cada capítulo, de cada divisão que teve desse capítulo. Uhum. Então, logo na questão do bem vitorioso, a gente encontra aqui ele falando sobre, ele ainda na Nora, né? Falando sobre a questão da alegria profunda. Isso aqui é muito sério. Quando ele começa, ó, as horas correram, trazendo a madrugada seguinte. No centro, tudo estava pronto para a reunião. Os amigos espirituais traziam na alma alegria profunda. Então, isso aí é o que, na verdade, é o que falta, é o que está faltando no ser humano. Porque a alegria tem que se conquistar. Não é que nem a fé, ou a pessoa nasce com fé ou não nasce, não é bem assim, não. O que é inato é a ideia do Criador, do divino, isso é inato, está provado lá pelas pinturas rupestres, até por antropólogo. Agora, a fé, ela é algo que se conquista, tanto que a gente já aprendeu que a fé no homem veio sendo de forma progressista, né? Ele tinha fé lá na litolatria, na fitolatria, na zolatria, na idolatria, e cada época a gente ainda guarda resquício dessas fases. A idolatria a gente vê com tanta facilidade. O sentimento inato no caminhar progressivo. No caminhar progressivo. É progressivo e transformador. O inato é do Criador, é do Pai. Mas a questão da fé, ela está sendo construída. A gente vê que a gente ainda tem a questão da idolatria, né? Até ontem, estudando lá os textos de Altivo, lá com o grupo Gedelme, ontem à noite, o Nagai fez aquela colocação da gente ter que ter muito cuidado para não estar endeusando e nem acreditando numa pessoa só. Isso aí é importante, porém, isso é um passo que já se deu. Quem não deu esse passo está muito atrasada no movimento espírita de colocar as suas esperanças em cima de uma pessoa só. A gente já está falando em unidade, a gente já está falando em homogeneidade, já está lá no livro dos médiuns. Então, lógico, ele falou para aquele grupo, isso aí já não cabe tanto. Eu sei que a gente, enquanto ser humano, de repente dá aquele falso retorno da alma ainda às nossas primitivismo, mas a gente já sabe que não se pode, a gente já não tem mais a ilusão de que porque é dirigente de casa espírita, ele sabe tudo, ele é melhor do que ninguém. Tá? E cada vez mais isso está sendo visível e patente. E esse período que nós estamos passando agora é o período que está deixando isso bem claro, bem visível, porque o próprio progresso vai fazendo mais ainda nós cada vez entendermos que o trabalho tem que ser de equipe. Essa ideia de trabalho de equipe está sendo muito divulgada, muito valorizada. Acabou esse negócio que eu fiz, agora o termo é o nós. Nós fizemos. Nós fizemos. Ninguém faz nada sozinho, bom. Aí, se fizer e se achar que faz, ele entra lá no interesse pessoal. A Lu entrou aí. Oi, Lu, seja bem-vinda. É justamente isso que vai acontecer nesse capítulo bem vitorioso. A gente vai observar que a tônica do capítulo é mostrar aqui essa questão. Tem uma questão aqui que a gente vai estar discutindo, eu não sei se o Walter está aí, o Walter aqui do Rio, que ele conversou comigo um dia desse, a gente vai estar trazendo rapidinho. Então, nesse iniciozinho, a gente tem a questão da alegria profunda, tem aquela mensagem do capítulo 5, item 18, de Lacordaire, o desânimo é um mal e Deus recusa consolação. A gente tem que estar com isso muito bem na nossa mente.
A reflexão do dia a dia tem para isso aí, tem. A questão de João 4, de 1 a 33, é que eu vim trazer a paz. Para ter a paz do Cristo, tem que ter bom ânimo. Ele deixa bem claro, depois vocês dão uma lida lá nessa questão, é João 4, de 1 a 33. Para ter a paz do Cristo, quando ele diz, eu venci o mundo, tenha a minha paz. Mas para ter a minha paz, é preciso ter bom ânimo. Bom ânimo, que eu vos dou a minha paz. Primeiro ele fala, tem que ter bom ânimo, que eu vos dou a minha paz. É isso aqui que ele está trazendo, do modo que eu consigo interpretar. Daqui a pouco as meninas, como a gente vai ter que estar acelerando, elas podem depois me falar alguma coisa. Se você me permitir Isso aí. rapidamente, se você me permitir rapidamente, Fátima, quando Lógico. você fala dessa questão do dirigente espírita, nós poderíamos também nos estender nesse período que nós estamos passando, mais uma vez ficar claro a questão também desse endeusamento que estávamos tendo em questão ao palestrante do YouTube, palestrantes volantes que não pertencem a nenhuma casa espírita. Então, a gente se pergunta aonde esses mitos estão nascendo, porque eles não têm vínculo com nenhuma casa espírita, sabe? Então, você sabe do que nós estamos falando e você trouxe aí é o perigo. Eu gostaria também... Antes da pandemia, era isso que estava acontecendo, e o próprio movimento espírita caindo numa questão de endeusamento cego. E é uma questão que a Fátima trouxe agora em poucas linhas, que serve de aprofundamento para todos nós, sem crítica, mas é uma observação. Obrigada, menina. Eu acho bem oportuno realmente essa observação da Lu, né? É verdade, Lu, antes da pandemia, esses movimentos já estavam acontecendo na surdina, né? E aí, então, com o utilizar da mídia, né, dos canais virtuais, veio à tona todo esse movimento que quem conhece um pouco de movimento, quem conhece um pouco de oradores sabe, né? É importante a gente estar, porque isso daqui é muito comum, especialmente na Europa, né? Porque a gente não tem o conhecimento da vivência do ser no Brasil. No Brasil também. No Brasil também? Também. Mas acabam tendo aqueles endeusamentos, né? E, gente, às vezes eu me surpreendo, porque nós vemos pessoas falando de nomes, né? De nomes conquistados, e se você ultimamente analisa a mensagem de doutrina espírita, tem bem pouco, né? Estão trazendo que Fala-se muito de questões raciais, não é verdade? Psicologia, pero se a gente dá uma apertadinha ali, não cai uma gota de doutrina espírita. Então, não cai doutrina espírita. A gente está atentando para isso. Muito bem lembrado, Lu. Isso. Agora, veja bem, Quando sobre isso. Fala aí. Dá licença um pouquinho. Quando a gente está ali estudando aquela obra do Altivo, como eu sempre coloco, nós estamos ali aprendendo como foi um trabalho de estruturação desde o início, né? E a valorização dessa construção, no todo o amparo espiritual que o grupo inicial teve, que arrastou até hoje no grupo que se fixa ali para o trabalho, né? Então, o Altivo ele soube fazer esse trabalho, né? E na comunicação de 2014, doutor Herman, ele falou o seguinte, que eles, tem até a expressão dele que eu guardei muito, não podemos sequer descuidar de vocês, né? Porque ele diz o seguinte, que eles cuidam da nossa saúde mental, nossa saúde espiritual, eles cuidam da nossa família, para que a gente se estruture no trabalho. E ele ainda diz assim, nós precisamos mandar gente para vocês. Então, a Casa Espírita, ela é preparada para acolher o povo, não é para endeusar o trabalhador, não é para endeusar os espíritos, mas preparar o trabalhador para que a seara de Jesus seja atendida, para que a multidão chegue. Jesus arrastou a multidão, o trabalhador espírita, o trabalhador consciente, estruturado, ele tem que saber que ele vai acolher multidão. Ele tem que estar pronto para acolher multidão.
Então, ele diz lá na mensagem, nós precisamos mandar gente para vocês. Ou seja, a casa espírita precisa estar estruturada. Então, não é no sentido de querer endeusar, né? Como eu coloco, a gente não está aqui endeusando Altivo, não está aqui endeusando o doutor Erma, nós estamos aqui aprendendo como é que se estrutura uma casa, um trabalho que tem um objetivo de multidão, porque é o objetivo do CELD, a divulgação da doutrina, para acolher multidão. Esse é o objetivo. Isso a mesmo. multidão veio, chegou. Então continua chegando. Aí ele aqui a Nora continua colocando algumas palavras-chave, que é a casa espírita volta a respirar ares de fraternidade e de união. Olha a importância, porque ela tem muito cuidado com as palavras, ela só escolhe palavras essenciais. A casa espírita tem que respirar ares. Se teve alguma intercorrência, que é natural, tem que voltar para respirar ares de fraternidade e união. Trabalho sem processo de infiltrações. Então, o processo de infiltração ele não pode ser uma rotina na casa. Então, ele acontece por quê? Pela fraqueza do trabalhador. Ele acontece pela fraqueza do trabalhador, e você vê que isso é detonado. A própria questão que a Lu trouxe, bastou mudar a rotina da vida do planeta para que agora, por exemplo, começou a separar o joio do trigo, quem verdadeiramente entende de doutrina ou quem, na verdade, estava fazendo carreira. Isso. Agora é visto, porque na hora que bota para uma mesa redonda... espíritas. Isso, porque quando você chama para uma mesa redonda, quando você chama para um estudo, aí que você vai saber se a pessoa tem conteúdo ou apenas que ela se preparou, porque se prepara, às vezes, para uma palestra, é quase como um artista que pega um texto, lê, tem capacidade de interpretar, vai lá e interpreta. Agora, a Casa Espírita, a Nora está deixando bem claro, ela tem que ter ares de fraternidade e união. Trabalho sem infiltrações, transformações fluídicas do ambiente. Então, esse primeiro item, que foi selecionado por itens, esse primeiro item ele traz essa questão. Aí, nesse aí, eu vou pedir a Sueli para ela, que é elevação moral de Márcia Boaventura, vezes falta de confiança. A gente só não pode se alongar, porque a gente tem que terminar esse capítulo hoje. Fala um pouco para a gente disso, Sueli, para a gente avançar no assunto. Nesse pedaço aqui, eu vou ler um parágrafo que se refere a Márcia Boaventura, para a gente recordar qual o papel dela dentro do estudo. Ele fala assim: Antônio apresentou-se no salão pontualmente, ladeado por Márcia Boaventura, que assumiu lugar à mesa junto ao benfeitor, assim como Castro e Israel. Alguns dos encarnados presentes ficaram espantados de ver a posição que a tão falada entrevistadora-chefe ocupava espiritualmente. A gente observa, já estudou aí, no começo, principalmente, a gente discutiu bastante sobre o caso Márcia Boaventura. Só para a gente recordar, eu trouxe esse capítulo 4 aqui, onde fala das características da personalidade, da alta capacidade de dedicação, de trabalho real, verdadeiro, de amor, que a Márcia Boaventura dedicava à casa. E, por conta disso, ela era uma peça muito importante. E as pessoas, às vezes, veem uma pessoa simples, com trabalho de miúdo dentro da casa espírita, e muitas vezes essa pessoa tem uma grandeza, aquela que dá o cafezinho, ou que distribui a água, muitas vezes ela tem uma grandeza interna que é a ponto que a representação foi aqui, ela sentar ao lado do benfeitor, demonstra a grandeza do trabalho dela e a importância do trabalho dela. Essa que é a questão que a gente tem que analisar, que ela tinha realmente uma grande capacidade de fraternidade, de união, tudo que está sendo proposto dentro da casa espírita.
mas, como somos ainda imperfeitos, ela tinha o 1% de imperfeição, e nesse 1% foi o ponto que foi a fragilidade dela, e que, decorrente dessa fragilidade dela, ela desenvolveu toda uma obsessão que foi grave. Quer dizer, a responsabilidade da gente dentro do centro, por mais que você tenha alta qualidade espiritual e etc., mas a gente tem que estar alerta o tempo todo, porque ela, na falta de fé ou na falta de confiança, como foi bem desenvolvido aqui no capítulo 4, quando a gente estudou, a gente percebeu que ela deu margem a um trabalho de obsessão que foi intensivo dentro da casa, por seu 1% de falta de confiança na espiritualidade e na posição importante que ela desenvolvia de arrebanhar as pessoas. E ela deu um exemplo negativo, e aí ela foi a primeira, porque ela tinha um peso muito grande dentro da casa. Então, a gente tem que... A observação é esse alerta para a gente. Primeiro, para observar as pessoas que são humildes, e muitas vezes essas pessoas têm uma grandeza espiritual muito grande, e depois da importância de cada um dentro da casa, porque as suas falhas podem acrescentar negativamente para a casa de uma forma, muitas vezes, assim, irremediável. No caso dela, ela teve um sofrimento e teve um problema grave, que aí ela vai ter que compensar, afinal de contas, ela também teve o erro dela, né? Enfim, foi isso. Aqui a gente vê também uma outra questão que é trazida, a questão da pontualidade. Já começa com a pontualidade, que coisa importante numa casa espírita, porque, voltando lá à questão 324 do Livro dos Médiuns, do capítulo 29, que é o capítulo que Kardec fala de casa espírita, ele deixa claro, e essa questão é muito importante, ele deixa claro que uma reunião espírita não é uma reunião como outra qualquer, e que, se for observados todos os pormenores, ele usou o termo que eu não estou me lembrando, ela vai dar frutos. Para dar frutos, o que é dar frutos? Por exemplo, essa questão da Márcia, ela estava em prova. Uma coisa é quando você deixa abrir brechas quando você não está em prova, é no dia a dia comum. Você vai abrir várias brechas. Aí, invigilantemente, você sai abrindo as brechas. Às vezes, não tem tantas consequências. Agora, ela estava dentro de uma casa espírita, sendo elemento multiplicador, sendo elemento, a exemplo de Efraim, que lá ainda na nossa primeira aula desse estudo, quando Efraim era um elemento identificador, quando o ladrão, querendo socorrer o cara que ele ia mesmo roubar, que era o Gesiel, ele lembrou de Efraim. Nós somos assim na casa espírita. Aonde nós estivermos, nós seremos representantes de Jesus e de Kardec. Não vamos achar que isso é pouca coisa, ou assim, não é pouca coisa, que isso não tem... A gente não tem importância sobre isso. Nós somos importantes o tempo inteiro para a lei divina. Então, está na casa espírita, você vai ser um elemento que vai identificar aquilo tudo que a pessoa aprende na casa espírita. Então, a prova dela estava aí. Por quê? Tanto é que, a partir do momento que ela, com toda a capacidade que ela tinha, só que ela não sabia, faltou fé, uma fé mais de Maria, aí ela, quando ela dá essa escorregada, ela através dela, muitos outros, se a fulana faltou, se a fulana saiu, é quando o elemento sai do trabalho, às vezes, cada um sabe de si, mas é isso que ele está querendo trazer aqui para a gente, na minha interpretação. Aí ele diz assim: trabalho sem processo de infiltrações. A casa espírita, ela não pode ser a casa que a gente abre brecha e os espíritos penetram e fiquem, porque senão a casa cai.
a Casa Rui, ela pode continuar quanto casa, quanto instituição, mas não em nome de Jesus e de Kardec, que isso é diferente. Tem muita diferença a Casa Espírita representando Jesus e Kardec. Tem muita diferença. E as pessoas percebem quando isso está acontecendo, tanto que começa a mudar, começa a ter dissidência, começa as pessoas... Porque quando não tem, a não ser aquelas casos das pessoas naturalmente saírem, porque fase da vida, fase de abrir outras casas, é diferente. Mas quando começa a ter muita dissidência, é um problema sério. Então, a gente está vendo essa questão daí. Quando tem essa infiltração, como é que se percebe isso? A Nora traz aqui a transformação fluídica no ambiente. Isso aí, gente, se nós espírita não tivermos gastar o nosso tempo com estudar a obra de Kardec, quem não estuda, por exemplo, a Gênese, não ganha, não adquire percepção da questão fluídica. Quando você começa a estudar a Gênese, que dá lá de encontro com o primeiro e segundo capítulo, a ideia de Deus, depois você vai conhecendo, desbravando os outros capítulos, você chega no capítulo 14, nos outros, que você tem contato com aqueles estudos de Kardec sobre fluido, rapidamente você começa a desenvolver, porque é assim que desenvolve, percepção quando a ambiência fluídica muda. Aí você vê, pelo efeito, a mudança do efeito da transformação fluídica, você sabe que tem alguma coisa errada. Qual é a solução? A Nora passou para a gente, estudo. Mas é aumentar cada vez mais o estudo. Não é questão só de aumentar, é questão de fazer uma revisão. A avaliação de trabalho é importantíssimo. Tem que ser avaliado, tem que ouvir a opinião das outras pessoas. O que traz a estagnação nossa é não querer mudar. É feito assim há anos. Então, não se tem avaliação de nada? Então, não se aceita críticas positivas? Porque a crítica, ela não é elemento ruim, ela é elemento, inclusive, que vai movimentar as mudanças dentro do mesmo ambiente, na mesma casa, sem mudar de ambiente, sem mudar de pessoas, você faz renovação de ideias, renovação de conceitos, com a base doutrinária. Mas vamos ver como é que se pode utilizar. No passado, uma palestra não era gravada. Quando eu me lembro que no Leon Denis, a primeira pessoa que pediu altivo para gravar a palestra dela foi uma mulher chamada Eliana Calisto. A Amália vai lembrar dela. Ela pediu o altivo realmente, ela explicou. Você me permite a minha palestra eu gravar? Porque eu queria ver quais são os pontos que eu estou falhando. Como será que eu posso fazer melhor? O altivo falou, interessante. Aí a Eliane Calisto montou no salão, imagine um salão com quase 500 pessoas, ela botou uma máquina, aquela máquina antigamente antiga, ela botou a máquina e gravou. Foram altos comentários. Por quê? Faltou às pessoas entender a visão do progresso. O altivo, como é um espírito muito progressista, ele permitiu. Quando foi feito a primeira reunião pública com uma mensagem espiritual passada na Rádio Rio de Janeiro, também sofreu muita crítica, porque faltou às pessoas esta visão, que agora está sendo altamente comum. Agora nós estamos tendo que correr atrás do prejuízo para quem não se informatizou na casa espírita. Agora está sendo obrigado. Muita gente implantou isso. O altivo implantou isso no Leon Denis. Então, hoje em dia, todas as palestras no Leon Denis são gravadas. Por quê? Viu-se que precisou... Isso trouxe benefícios. Isso trouxe recursos para as pessoas ouvirem palestra em casa. A gente alugava no Leon Denis aquelas fitas cassete grandona. Nossa, era uma quantidade de fita, era uma quantidade de gente alugando. Gente, a palestra do Paulo Cordeiro, que era o ex-marido da Amália, todo mundo gostava muito da palestra dele. A palestra da Deusa, que é
uma oradora também muito procurada. E para quê? Aí começou, quando vai fazer palestra, eu vou pegar. Então, o material vira um material didático. Aí, quantas coisas pode ter sanada quando ele se abriu para a implantação. Lembra, Mária, da Eliane Muita Calixto? luta. Oi? Lembra disso? Muita luta. Foi. E Muita outras, luta. Como o Altivo trabalhou para isso. as primeiras viagens, as primeiras saídas nossa do Leon Denis para fazer palestra fora, dentro do Brasil, a Amália é pioneira nisso. Começou com o Altivo. Começou com ele, o grupo inicial. Eu até acompanhei ele em algumas viagens. Exatamente. Ele que fazia esse trabalho. Ele que começou em 1972. Então, e por até isso o espírito... Como é o nome aí, Paulo, daquele espírito? Esqueci agora. Está lá o espírito veio e falou para ele que começou o momento de ele fazer o trabalho externo. Começou em Campos. O primeiro trabalho dele. Amália, é o Sudar Sang Singh? Sudar Sang Singh? Era o Sudar esse Sang Singh. Isso. É o não sei o que descalço. Uma história muito linda desse espírito. Ele que veio, falou para o Altivo, que o acompanhava desde a infância, e que naquele momento era chegado o momento de ele começar a fazer o trabalho da divulgação externa, de levar adiante o trabalho, a divulgação. Aí em 95 é que ele passou para minha mão, em 1995. Sim. Aí depois isso foi caminhando, depois em 2005, uma portuguesa, o Altivo pediu para eu dar carona para uma portuguesa, uma senhora portuguesa, e fomos conversando, ela tocou no assunto do memória, aí a gente foi, poxa, você estuda memória, por que você não faz no nosso centro? Eu falei, eu ia levar ela de carona na Penha. Aí eu falei, qual é o centro? Ela em Portugal. Eu falei, não, mas não posso. Aí ela ligou para o Altivo, Helena, por que você negou fazer palestra para a dona Amélia? Eu falei, eu não neguei, eu não sei, fiquei perdida. Ela, você vai sim, mas tem tanta gente. Ela convidou você, então quem vai é você. Aí foi a primeira vez que nós saímos para palestra fora do país, foi dessa forma, foi em Portugal. Aí você vê que também foi, o Altivo não se preocupa, deixa que... Aí ele me orientou, aquelas coisas todas que você não sabe, né? E então você vai vendo que essa questão de trazer uma coisa é o novo, outra coisa é a novidade. Tá? É sempre muito progressista, o centro tem que ser progressista. Eu vou pedir a Ruth para ela avançar aí. Ruth, está atenta aí? Ou está tentada? Estou atenta. Então, entrou aqui, ali a gente falou na questão de provas, né? Porque, na verdade, a Márcia Boaventura estava em provas, né? Fala para a gente aí nessa questão, porque a Sueli botou uma questão muito boa, que é isso aí. Eu estou na casa espírita, mas será que eu tenho compromisso? Como é que isso se desenrola? A gente tão sem saber nada, chega na casa espírita, daqui a pouco os convites chegam, porque as diretrizes são dos espíritos. A Amália deu o exemplo aí do espírito que falou para o Altivo. Depois tu passa essa história para a gente aí no grupo, tá, Amália? Que é importante. A Milena bota aí para a gente. Será que tem a ver com as provas e a gente nem sabe? Fala para a gente. Tem muito a ver. Uma das grandes coisas que a gente tem que colocar em mente é que, quando encarnamos, nós já trazemos uma bagagem dentro de nós. E como é que a gente vai colocar aquilo para fora? Porque a grande massa da população não sabe como colocar os seus desígnios na Terra, certo? Então, quando você adentra uma casa que estuda, que te dá um apoio, que te oferece, como no caso da nossa, eu acredito de muitas, a orientação espiritual para cada pessoa, né? Quando eu entrei no CELD, eu recebi minha cartinha lá e vi as coisas que eu vim com meus compromissos.
Todo mundo desce com os compromissos para serem feitos. Aí você vai começar a trabalhar dentro da própria casa esses seus compromissos. Só que ainda estamos estudando no dia a dia, além dos compromissos, o que temos que fazer. Então, isso, nós já estamos alcançando essa parte. Saber o que nós temos que fazer, todos nós sabemos, porque nós já temos uma orientação espiritual. Não pode chegar e dizer, você não tem, você não sabe, você não pode fazer isso, não deve fazer aquilo. Não, você já tem a orientação espiritual. E dentro dessa questão da 258, ele vem trazendo exatamente isso, que na erraticidade a gente já sabe o que nós vamos fazer. O problema é como desenvolver, aonde desenvolver, o que fazer. E eles, os espíritos, nossos amigos, vão nos direcionando as coisas conforme vem. É muito fácil a gente chegar para uma pessoa e falar assim, olha, o consolo de Deus vem em todos os momentos, vem pela palavra, vem pela uma palestra, vem pelos pensamentos, vem pelos sonhos. Isso vem o consolo de Deus, vem por um amigo a te abraçar, uma página que você lê que te toca, uma reunião como a nossa, que a gente vai recebendo inúmeras informações e vai se adequando dentro de nós às coisas, né? Mas a outra é você falar em responsabilidade mediúnica. Verdade. A responsabilidade mediúnica é muito grande. O que nós emitimos para uma pessoa que está nos ouvindo, nós não estamos emitindo só para ela, nós estamos emitindo para uma pleira de espíritos que estão ao lado dela. Nós podemos estar pertinho dela, coladinho, só eu e ela, sem gravação, sem nada. Mas a pleira de espíritos que estão em volta de nós estão ali. Uns a torcer, outros não. Uns a querer que você faça, porque você tem que avançar, outros querendo que você não faça, porque olha a sua responsabilidade, olha o que você tem que fazer. Olha... Então, nós temos que nos identificar como nós vamos fazer isso. E essa questão 258 nos traz isso, a avaliação. E você ter a certeza absoluta que nada é feito sem a orientação espiritual. Por mais que você ache que é largado, não é. Né? Não, tá bom? Isso aqui. Não, está muito bom. Resumindo aí, tá bom? Está ótimo. E existe uma página que eu acabei de botar aí no grupo, é uma página de Bezerra de Menezes. Essa página ele fez assim que ele voltou ao mundo espiritual. Eu não vou ler a página toda, não, mas ele só diz assim: Jesus trouxe a verdade. Beleza. A gente sabe que Jesus é o governador do planeta Terra, mas muita gente não consegue entender aquela verdade. Aí o ele diz assim: Kardec, porém, trouxe a interpretação. É isso que a gente está fazendo. É isso que a gente tem a obrigação de fazer ainda durante milênios. Interpretar, só se interpreta estudando, trocando ideias, avaliando, renovando, buscando movimentos, porque está na gente, está na lei. Por isso que no nosso material a gente tem aqui essa questão 640, ela é muito, muito importante, ela foi colocada aqui, muito bem colocada, que a 640 está mais embaixo. A gente tem que estar sempre com essa questão na mente da gente. Leia para a gente, Ruth. Eu ainda não achei a questão 640 aqui. Logo depois no item 3, na felicidade. 614. É 614. Desculpa. Não, tudo bem. Ele coloca na 614 que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, olha só, uma reflexão rápida para a gente. Por mais que a Márcia Boaventura tivesse aquela cabedal de maturidade, de conhecimento, que é diferente, como ela estava dentro de uma casa espírita, representando um trabalho, sendo um elemento multiplicador, um elemento de identificação, a prova dela seria diferente. Sabe por quê? No momento que ela não se manteve em fé, a fé que transporta montanhas, a fé de Kardec, que enfrenta em qualquer situação,
ela se afastou daquilo ali, veio a infelicidade, porque, de qualquer jeito, ela continuou com problema financeiro, ela continuou com dificuldades, ela poderia... entre o livre-arbítrio, por isso que tem aqui a questão do livre-arbítrio, é livre-arbítrio você, não, eu vou me afastar, eu vou isso, eu vou aquilo, é de livre-arbítrio. Eu vou pedir o Walter, que o Walter andou conversando comigo, é legal que esses estudos não ficam só aqui não, tá? A gente já encontrou no Leon Denis quarta-feira, ele já puxou o assunto, outra pessoa já me ligou, Helena, mas aquele assunto na hora eu não quis falar. Não, pode falar. Bem na hora, pode falar. A gente está... De qualquer jeito, hoje a gente fecha esse capítulo, mas pode falar. Tu está aí, Walter? Tá não. Bom dia, Tá pode não. falar. Opa, chuva. Então, comenta com a gente rapidinho qual é o seu ponto de vista, diferente do que eu estou trazendo, que isso é importante, ouvir também outros pontos de vista, em relação a essa questão da Márcia Boaventura. Eu não gostaria de colocar o meu ponto de vista, como diz o Evangelho, no capítulo 2, item 5, né? Porque é um Certo. ponto, é um ponto, e é um pouquinho Aham. discordante, né? Então, Não tem para não problema. gerar uma polêmica no grupo, eu prefiro... Não vai gerar polêmica, você só vai colocar uma visão, uma outra visão, tá? Não é polêmica, é só visão, senão não te chamaria. Se fosse colocar polêmica, eu não pediria, que esse grupo não pode ter polêmica, tá? Isso. Eu acho que ela olhou um pouco para a família, né? E ela foi cuidar do companheiro. A gente tem uma tendência de olhar o erro, né? Eu me observo, muitas coisas que acontecem comigo, eu sou muito mais impulsionado para reagir ao mal do que eu ser motivado pelo próprio bem. Então, quando eu vejo uma coisa ruim, né, como uma vez Mário Cortella escreveu, eu falei, ele viu uma cena ruim, ele falou, vou escrever um livro sobre isso. Então, não foi por um exemplo bom que ele passou a escrever o livro, foi por um movimento ruim. Eu vejo no livro a Márcia sendo elogiada por Nora, aquele ponto que eu te coloquei, né? 3 situações, a partir desse capítulo 14 aqui, ela vai ser elogiada consecutivamente. Mas ela errou. Tudo bem, ela pode ter até errado. Mas uma das coisas que eu vejo também nesse livro é que as funções são dadas para uma única pessoa. Se essa pessoa falha, a função fica, aquele setor fica pendente. Então, eu acho que ela vacilou, pode ter vacilado, sim, mas a própria autora do livro ela ressalta o trabalho de Márcia Boaventura, e até o final vai ser assim. Então, eu me baseei nesse ponto. É um ponto importante, é um aspecto importante. Aí a própria autora do livro, a Nora, ela traz assim, no item 3, quem está com o material, doravante, a partir de agora, meus amigos, é preciso agirmos de maneira preventiva. Isso aqui, meu amigo, se a gente não tomar cuidado, a gente ficaria o tempo todo só nessa palavra. Escutou, Amália? Eu estou trazendo aqui item 3, baseado em tudo que foi falado, mais no que o Walter falou, Nora, de alguma forma, ela diz, todos erraram, tanto que, doravante, meus amigos, é preciso agirmos de maneira preventiva. Isso é a palavra-chave da modernidade. Medicina preventiva, não tem mais essa de esperar a doença chegar, não. Educação preventiva, já se explica, já se ensina que a educação já começa na criança desde que a mãe está grávida, muito antes da gravidez. Com quem ela vai sintonizar, que tipo de espírito ela vai atrair para reencarnar com ela. É a educação. Preventiva é Kardec, lá na questão 645, falando o que é a verdadeira educação, que é a arte de formar caráter. Não pode, não dá, a gente não pode mais esperar as coisas acontecerem. Preventivo é a presciência, previsão, que é um fenômeno anímico, não é mediúnico, não precisa ficar esperando os espíritos o tempo todo, está te sinalizando. É prevenção.
Você aprender com o estudo a ver lá na frente, e isso se desenvolve, que é a presciência, que é diferente de visão. A visão é um ato, é um outro fenômeno. A presciência é uma visão ampliada das situações e das coisas. O espírito que vê. O espírito é a transcendência, é a exteriorização da personalidade. Você vê lá na frente. É prevenção. Você vê, você quando volta... Quer ver uma outra coisa que é preventivo? Contato com os benfeitores à noite nos sonos. Quer ver uma coisa preventiva? Você dormir, antes de dormir, você fazer prece. Você pedir socorro aos seus benfeitores, porque quantas coisas rolam à noite de ligação com o espírito que você depois vai executar, vai tomar decisões que depois vai ser As intuições. Você só presta atenção que foi intuição depois que aconteceu o negócio. Ai, meu Deus, por que eu não escutei? Por que eu não dei atenção? É ação preventiva. Quer ver uma outra coisa preventiva? O contato com os espíritos na casa espírita é preventivo. Porque eles não dizem o que você tem que fazer. Eles dão uma orientação. Quer ver uma outra coisa preventiva? O estudo das obras básicas de Kardec. Vai estudar Leon Denis, que você vai ver como é preventivo. Ele, por exemplo, te prepara, olha, ele vem falando da beleza da criança, do adolescente. Adolescente não, ele usa esse termo, do jovem. Ele vem falando da beleza do homem maduro. Quando ele fala do ancião, ele fala, não estou falando do velho, não, hein? Eu estou falando do ancião. Pô, dá até vontade de ficar velho. Dá vontade de ficar ancião, porque ele mostra, ele prepara você para as fases diferentes da vida. Isso é preventivo. Isso é felicidade. O tema 3 está aqui, felicidade. Aí a gente vai avançando, já passamos para 614. Eu vou pedir, então, a Milena. Milena, abaixo do 614 tem um mentor amigo direcionou o olhar para Márcia. Dá uma pulada nisso, bota aqui. No mundo, poucos valorizam. Analisa para a gente essa questão. No mundo, poucos valorizam o momento. Aí que ainda está nessa questão aqui, ó. Aí vem falar que questão 614, a gente está ainda, né? No mundo, poucos valorizam o momento dos testemunhos. Poucos sabem aquilatar os sofrimentos. Muitos na Terra desconhecem o quanto a criatura humana pode crescer, renunciando a si mesma em benefício do outro ou de uma causa, né? Realmente, se a gente analisa bem essa questão, é bem assim, né? Então, nós não temos ainda a ideia e a dimensão da importância disso, né? Do consolo que nos oferece, do desenvolvimento, né? Não só emotivo, espiritual, o progresso que nos leva quando realmente nós atentamos para esse quesito aqui, né? Quando a gente consegue compreender o nosso sentimento, né? Compreender o nosso sofrimento, compreender a nossa dor, né? Então, aí a gente fica mais propensa a trabalhar essa dor, se livrando devagarzinho do peso. Enquanto não há compreensão, nós o que? Aniquilamos, nós carregamos, nós temos conosco esse peso. Com a compreensão, em vez disso, da nossa estadia, da necessidade da compreensão, do progresso, nós vamos devagarzinho diminuindo a carga, né? Desse peso e conseguindo nos projetar, indo nos aperfeiçoando através sempre daquele quesito, bem lembrada da 645, da educação do ser, né? Realmente no formar o caráter, na educação conveniente, compreendida, como nos diz Kardec, né? Não naquela do desenvolvimento intelectual, mas sim naquela da percepção e da coerência realmente emotiva, emocional, espiritual, que é o quesito que vai fazer diferença para a gente. Né? A Nora, ela deixa tudo muito aberto e fechado ao mesmo tempo. Porque quando ela diz assim,
o benefício, renuncia a si mesmo em benefício de um outro ou de uma causa. Por exemplo, ela ali optou, é um direito dela, de renunciar em favor do outro. Outras pessoas, com a mesmo grau de evolução dela, poderia ter renunciado em favor de uma causa. Ela deixou aberto, é isso que eu e Walter... Eu defendo uma coisa e Walter... Está certo, porque a gente pode tudo. A gente que tem que aprender a optar. Porém, a grande questão que é botada no item 4, eu vou voltar para a Ruth, ela não... Antes de você passar para a Ruth, deixa eu fechar aqui com uma definição de provas e expiações, porque a gente tem uma visão muito, muito ainda limitada ou até distorcida. Tudo você reclama porque é prova que é expiação, que é prova que é expiação. Aqui no texto que a Milena leu abaixo, diz assim: num planeta de provas e expiações, essas dificuldades, de certa forma, são necessárias para o amadurecimento e crescimento das criaturas humanas. E Joana de Ângeles, estudando provas e expiações, eu achei muito, muito rica a definição que ela dá de provas e expiações. Provas e expiações constituem os regularizadores da existência plena ou aparentemente desventurada. É o regularizador da vida. Provas e expiações não é castigo, não é dureza, não é nada disso. É aonde vai reajustar, regular, colocar a criatura num equilíbrio, num caminho de equilíbrio. E isso aí ainda ainda você falou isso, me puxou outra coisa, ainda em relação a isso, no livro Justiça Divina, Emmanuel traz uma definição de expiação que ele diz o seguinte: justiça divina. Ele diz o seguinte: só há expiação para o homem enquanto houver o coração endurecido. Isso aí. Ele diz, nem todo mundo tem o coração endurecido. Ele diz, nem todo mundo tem o coração de pedra. Ele tem um endurecimento na família, é quando você é tirano do lar, e é bom profissional, bom chefe. O outro tem o amadurecimento, o amolecimento, que a Emmanuel fala, na família, e é Hitler no trabalho. Então, ele diz o seguinte... Aliás, Kardec trata disso em Obras Póstumas. Também trata, exatamente. O cidadão e o familiar. Isso, muito bom, bem lembrado. Bota aí, Milena, Obras Póstumas, muito importante. Obras Póstumas. Espera aí que eu já te digo o capítulo. Diz aí o capítulo para a gente. Aí ele fala que quando vier a expiação para a gente... Questões e problemas... Anota aí, Milena. Obras Póstumas. Questões e problemas, as expiações coletivas. Olha, é fantástico isso aqui. Fantástico. Então, ele coloca os 3 caracteres do homem: o ser em si mesmo, o membro da família e o cidadão. Bem lembrado. Então, é exatamente isso que Emmanuel vem trazendo, que tem momento que para uma pessoa não será expiação, mas para outra vai ser. Então, a gente não sabe. Aí foi a expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Nem toda prova, exatamente. A gente precisa avançar. Nesse item 4, eu tinha pedido a Ruth ou a Sueli para fazer? Ruth, não foi, Ruth? Tá, Ruth? Vê para gente. Ô, Rutinha! Então, essa parte do 4 vem com arrependimento, a expiação e a reparação, né? Que são as sequências da nossa etapa para chegarmos a resolver. Bom, ele coloca, eu achei interessante que ele botou o Daniel, a Elvira, né, e o Gonçalves sentadinhos ali na frente para ouvir toda essa jorrada de emoção que ele colocou nessa reunião. Impressionante como as palavras dele vêm tocando todos aqueles que estavam ali para aprender como é que foi feito tudo aquilo, e o agradecimento, muito interessante, é o agradecimento da espiritualidade por eles terem conseguido, né? Ele, ao mesmo tempo que ele consola eles, dizendo que eles não têm que ter vergonha do que fizeram, porque todos nós fazemos isso.
Todos nós erramos, todos nós damos brecha, todos nós. Aí cada um vai dentro da sua intensidade, mas também essa coisa de você ficar com a vergonha perante o outro porque você fez alguma coisa errada, também é gradativo. Eles fizeram uma coisa pesada, as pessoas podem falar assim, poxa, mas é demais, né? Eles pesaram muito, eles fizeram muito. Tá, é muito na evolução deles. O nosso pouquinho, na nossa evolução, é muito também. Uhum. Isso a gente tem que parar para pensar. Às vezes, um errinho desse tamanho tem a mesma proporção desse erro enorme que eles Sim. fizeram. Mas, para a espiritualidade, nós vamos ser sempre ali, aquela criança espiritual que está desenvolvendo ainda. Eles sabem do nosso potencial, eles sabem que a gente pode ir à frente e que a gente não tem que ter vergonha. A gente tem que amadurecer e tocar, ir para a jornada. É o que eles vão aprender. Para resumir isso aqui. Né? Então, a gente vê que essa aula está sendo dada na espiritualidade. Olha que coisa, ela relata algo que a gente ainda tem dúvida se a gente vai ser aproveitado no momento que estamos dormindo. Lógico que seremos. Está aqui, ó, ela relatando para a gente. Então, a gente trouxe aqui a questão, esse número 16 é do Céu e Inferno, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura. É um texto que a gente tem que estar sempre lendo do Céu e Inferno. Esse 16 do Código Penal da Vida Futura, que são 30 e pouco, ou 30 itens, é onde ele vem explicando a questão do arrependimento. Porque o arrependimento da Elvira, do Daniel e do Gonçalo foi sincero. Esse é o arrependimento verdadeiro. Eles verdadeiramente estavam arrependidos. Aí, na item 5, o bem e o mal sofrer, a gente vai pedir a Sueli para, quando ele começa, vocês terão novas... Sueli, contigo. Tá. Antes de falar desse item aí, Helena, eu só lembrar, falando sobre arrependimento, eu estou lendo aqui, aliás, eu ganhei, né, o livro do Rumo do Mundo de Regeneração, esse do Manuel de Filomena de Miranda, e aí, sobre arrependimento, tem um pedaço que eu achei tão perfeito que eu acho que vale a pena falar. Eles estão retirando, no momento que eles estão retirando obsidiados e com muito problema mesmo de furnas, com obsessões violentas, e aí ele está falando de arrependimento, né? Então, ele fala assim do arrependimento. Posteriormente, soubemos que esses obsidiados que estavam querendo ser socorridos, mas não lograram sair, eles não conseguiram sair, eles não conseguiram, como aparece lá até no Memórias do Suicida. Alguns são resgatados, outros não. Aí ele vem falando, em verdade, não estavam arrependidos, mas amedrontados. Olha a diferença, achei bárbara essa diferença, que dá a noção de que você nem por causa do seu medo, você pode ser socorrido, mas simplesmente você precisa se arrepender de fato, isso é muito mais profundo, né? Então, achei tão perfeito que eu resolvi trazer. Eles estavam amedrontados e as vibrações da teia salvadora não os segurava por falta de energia correspondente. Quer dizer, o cara, para ser socorrido, tem que entender. É uma coisa bem de consciência mesmo. Para ele ter essas etapas do arrependimento, para passar para a expiação, ele tem que ter muita consciência. E é por isso que eu acho que a doutrina... ele traz uma visão tão especial e diferente e importante para a nossa vida, porque até então, antes da doutrina, a gente pensava nas culpas, nos desígnios divinos, e a doutrina vem trazer esse esclarecimento. Né, Amália? Aí muda todo o ponto de vista, como o Walter estava colocando ali. Mudou o ponto de vista. Então, você tem que ter a responsabilidade sobre a sua encarnação, sobre o seu futuro. É o ponto de vista de ver a sua vida à frente, né? Como esse item lá do Evangelho vai nos falar. A gente vê o mundo numa outra ótica, a partir do Espiritismo, que é a responsabilidade que você vai ter que passar
porque você escolheu, são todos esses itens que a gente estuda aqui. Você vai passar o sofrimento, o bem ou mal sofrer, é exatamente esse caminho aí, você entender. Essa é uma visão espiritual do espiritismo que nos passa, que muda totalmente o ponto de vista da gente, e que a gente tem que entender que você escolheu a prova e vai passar. E mais importante do que isso, tem que ter esse entendimento com resignação, porque a luta, como Lacordaire fala, não é uma batalha, não é uma guerra, mas precisa de coragem. E a coragem é que eu acho que a gente falha. Então, a nossa brecha, porque a gente passa pela dor sempre amargurando um pouquinho, e depois que a gente tem esse entendimento, a gente até se cobra. Eu não deveria estar nesse momento, mas eu ainda sou imperfeita, eu me permito. Enfim, é com coragem. E a gente abre um ponto de vista muito especial para o nosso processo evolutivo, de respeitar o nosso presente, a nossa encarnação, e ter uma visão de futuro, para você investir no seu futuro, na sua perfeição. E por isso que Lacordaire coloca assim, você não pode ter desânimo. O desânimo é um erro, é a falta de ânima, a falta de alma. Quando você perde a sua alma, o seu vigor, você se afasta de Deus, se afasta da lei, aí vai estar lá na questão 614, se afasta da lei e aí vai te causar sofrimento. Então, é um processo de reversão. Você se afasta, você fica triste, amargurado pelo seu destino, pela sua escolha, no final das contas, e você, consequentemente, se afasta de Deus. Então, esse caminho é um caminho evolutivo e que, voltando ao livrinho, a gente não tem mais tempo, né? A gente tem que seguir, e que a gente seja forte, porque precisa de coragem mesmo, resignação e seguir. Ela está nos alertando aqui sobre esses itens que o Evangelho traz claramente para a gente, de resignação ativa, mas com determinação e coragem. Sem reclamação. Nós temos... E sem murmurar, 115, tá? Nós temos transformado provas em expiação por reclamar e lamentar a vida. Doutora Maria, o homem tem reclamado tanto que tem impedido a espiritualidade de ajudar ele. Isso mesmo. E só uma observação para a Milena que está anotando, a questão que a Helena falou da educação é 685, tá? 685. Eu passei aí a história do altivo com Sundar Singh. Eu vi. Helena, fechou teu microfone. Posso fazer uma colocação? Pode. Eu estou estudando uma obra de Kant, né, Immanuel Kant, e ele traz em dado momento o significado da palavra virtude. Ele fala que virtude, tanto em grego quanto em latim, designa coragem e bravura. Achei interessante essa colocação, né? Para se adquirir virtude, muitas vezes a gente tem que lutar, né, ter a coragem e ser um bravo, realmente, né? Ele fala assim também, ó, para tornar-se uma pessoa moralmente boa, não basta somente deixar-se envolver, desenvolver-se sem obstáculos germe do bem, mas é preciso também combater uma causa de mal que se encontra igualmente em nós. Então, essa coragem, essa bravura vão levar a gente a essa virtude. Só uma parte. Não, muito bem lembrado. Ô, Milena, vamos fechando com esse item 6, onde ele diz assim, amigos, é necessário estarmos revestidos de íntima compaixão a fim de ampararmos nosso irmão. Aí a gente está trazendo aí a questão do Cristo Consolador. Fala aí para a gente sobre isso. Sim, no capítulo 6, né? Sinto-me, por demais, tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mãos socorredoras aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades.
espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. No cristianismo encontra-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizam. Eis que, além túmulo, que julgais o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada parece. Jesus é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito da Verdade, Paris, 1860, né? Olha só, eu volto para você, Milena. Aí a Nora traz, trazendo essa lição muito boa, que encaixou muito bem do Cristo Consolador, olha o que a Nora fez, olha, haveremos de levar conosco Márcia Boaventura, Daniel, Gonçalves e Elvira, que haverão de nos ajudar no campo da argumentação. Por quê? Ela é fantástico. Olha que coisa fantástico. Ela juntou no mesmo grupo a Márcia, a obsessora, os obsessores, por quê? Ela esqueceu a fazela deles, porque eles não vão ter que espiar, com certeza. Primeiro arrependimento, depois expiação e prova, depois a reparação. Mas ele, antes de estar reparando, eles já estão no trabalho, aproveitando o que eles tinham de potência. A potência deles era o quê? Era o poder da argumentação. Uhum. Olha que coisa linda, não é isso, Milena? Aí você Sim. dá uma finalizada nessa questão aí, para a gente já ir fechando, tá? E eu acho bem importante, acho que tem, né, essa parte, inclusive, que nós lemos ali, aonde eles falam, o Espírito da Verdade nos recomenda de estarmos atentos realmente em separar as sementes, né? Uhum. Do joio e do trigo, né? Eles nos falam, vamos separar essas sementes. Por quê? Porque podem estar infiltrados, assim como nos mostram, né? Esse livro, essa obra, em modo muito sábio, o joio, né? Quer dizer, a erva daninha pode estar corrompendo o ambiente, pode estar corrompendo o bem que se deseja e que se necessita fazer, não é verdade? Então, é necessário o quê? Segundo a recomendação, primeiro a instrução. Se nós estivermos realmente instruídos, nós não permitiremos que isso aconteça, porque nós temos a condição ampliada de discernimento, né? Então, essa é a parte número 1 que nos vem recomendada, não é verdade? Amai-vos, lógico, essa é a consequência. Uhum. Né? Então, se nós estamos instruídos, se nós estamos direcionados, se nós estamos trilhando em discernimento, cultivando as nossas sementes, atentando para que elas não sejam sufocadas, danejadas, nós estamos automaticamente amando, né? Nós estamos automaticamente colocando em prática os ensinamentos do cristianismo, os ensinamentos que o Cristo nos trouxe, não é verdade? E aqui foi bem o que aconteceu, não é verdade? Que houve aquele amor da espiritualidade, aquela atenção da espiritualidade que, embora fosse necessária, embora Márcia ela tenha cedido naquele seu 1%, ela não foi desamparada. Então, teve o motivo do amor para que ela pudesse, em discernimento, depois avaliar, né, e redimensionar a sua conduta. Tanto é que ela foi assessorada depois para o retorno às suas atividades, né, a não deixar ela não deixou se contaminar, né, abafar a sua semente que já estava ali brotando, né? Na verdade, se arrependeu de ter tido aquela atitude de abandonar o trabalho. Ela não perdeu os valores, não, porque pega no tempo. Ela não perdeu os valores, tanto que ela sofreu muito depois. Quando ela acorda, né, de ter se deixado envolver, ela sofreu muito, não só pelo problema do marido, mas como a dor dela ter se afastado da casa, porque ela tinha seus valores, não é? Agora, ela foi envolvida por espíritos que foram vasculhar a vida dela e pegar ela na esquina, não é? Não porque ela quis, mas, né?
por causa da imperfeição dela, da dificuldade, que ela não é um espírito perfeito. Mas ela Isso. perdeu os valores, a Exatamente. disciplina, o O amor. fato que eles são sempre reconhecidos, não é verdade? O que nós conquistamos, ele permanece sempre reconhecido. Então, naquele momento de ofuscamento, ela conservou, né, do jeito que foi dito, né, Amália, bem lembrado dessa parte aí realmente, né, as conquistas dela permaneciam. É um espírito imperfeito que estava lutando contra também as suas mazelas, quanto às suas dificuldades, estava sendo um alvo de destruição, de erva daninha dentro da instituição, não é verdade? Mas serviu de aprendizado e trouxe a ela, então, né, essa grande oportunidade, né, do atentar. Então, quer dizer, a instrução, né, o desenvolvimento, ela estava ali, né, o sentimento estava cultivado. Tanto que ela não era espírito muito evoluído, porque depois o Antônio, que é o dirigente espiritual da casa, colocou ela no mesmo grupo com os obsessores. Aí ele usa um outro obsessor, um outro que foi obsidiado, que se deixou ser obsidiado, com uma outra questão seríssima na casa espírita, quando a Nora diz assim: Castro, meu amigo, Jesus acalmou mais esta tempestade. Ninguém melhor do que tu para saber das dificuldades na administração de uma casa como esta. Entretanto, meu irmão, é imperioso continuares no ideal. Fraquejastes, olha, vai mostrar aqui, ó, para os dirigentes, fraquejaste algumas vezes, deslizaste do caminho, mas são atitudes compreensíveis diante das tuas intensas realizações. Poxa vida, olha que coisa. Olha que Eu compreensão. achei lindo também que eles não esqueceram da Maria de Souza. Sim, sim. Iam buscar resgatar a Maria de Souza depois. Vai aí direto na Maria de Souza, então, Amália, já que você falou nela. Vamos avançar para a Maria de Souza. Deixa eu ver onde que está. Espera aí, eu li, mas Está no texto. É no texto anterior? Eu sei que eu li aqui que eles falam que ela estava envolvida lá com aquela... A casa, né? Não, com o grupo que ela criou e que seguiu ela. A Nova Casa, ela criou um grupo. Vou achar aí, eu sei que ela está aí no texto que eu li e repeti. A gente vai achar. Então, ela traz aqui a questão para o Castro, para ele tomar cuidado, porque qual foi a falha, a brecha que o Castro deixou? Ele não foi fraterno com a colega. Ele ficou muito preocupado com a administração e com a disciplina da casa. Ele só afastou aqueles 3 ou 5 obsessores quando ele é lembrado por Israel, foi o Israel que pediu para ele, e lá na casa, aí ele vai na casa da Márcia, pergunta o que ela está precisando, oferece dinheiro e sustenta ela um bom tempo com a passagem, aí que aquele lado do coração empedrecido amolece. Achei. Achou? Fala aí. Achei. Desta forma, temos o seguinte saldo. Cerca de 50 pessoas abandonaram o nosso núcleo cristão. Entre elas, o que mais nos preocupa é Maria de Souza, que edificou um pequeno grupo que se diz espírita para a realização de cirurgias espirituais, sob o comando de entidades fascinadoras que as vozes zombeteram. Você vê, a Maria de Souza, ela ficou num estado pior, mais doloroso, mais difícil, né? E eles, naturalmente, vão em busca dela mais tarde, né? Vão deixar ela sofrer as consequências da sua opção, né? Mas ela não vai estar abandonada. É isso mesmo. Aí na verdade, a gente viu que esse capítulo é um capítulo, como todos os capítulos, é muito importante. A gente vai encerrando esse capítulo quando ele se aproxima de Israel
e continua. A gente vai encerrar agora, dizendo Agora, assim... Helena, muito Oi, importante Cris. aí, esse último trechinho que você sinalizou, que é a tal da pureza doutrinária, e lá no finalzinho. Sim, vou chegar lá. Tanto Mas zelando pela pode pureza falar. doutrinária, porque a gente tem visto assim muito desentendimento com essa questão de pureza doutrinária. As pessoas estão falando em pureza doutrinária, incluindo personalismo, né? Aí foge do que ele está dizendo aqui, foge do estudo simples, da simplicidade, da humildade, né? Quando você começa, você não sabe nem o que é pureza doutrinária verdadeiramente. Cria-se uma polêmica, né, desnecessária, enquanto que é o estudo dentro da codificação, o que a codificação traz de simplicidade, de conteúdo, de sustentação para trabalhar os nossos sentimentos. Está tudo lá na codificação. Foi bom você já ter puxado do lado final, porque justamente por isso que esse tema está aqui no Jael, porque Jael era o responsável pelo doutrinário. Ele é o responsável. Quando ele fala, ó, rendamos graças ao Criador, meu amigo, pois que nossa doutrina permanece intocável. Sei bem o quanto isso te custou. A maledicência, a ironia e o sarcasmo das mentes enfermas, recusando entender-te os propósitos. Bem sei que a tua alma foi rasgada por lâminas afiadas, mas o importante é que o coração da instituição, olha só, o coração da instituição, olha aqui, o importante é que o coração da instituição permaneça saudável. O que é o coração da instituição? Os sacrifícios são necessários. Estás no caminho certo quando, pensando na casa, renuncias e calas, aguardando o momento oportuno, onde tuas colocações não foram proliferar a discórdia e a desunião. Segue confiante na certeza de que amigos mais altos te sustentam. E quando te sentires angustiado diante de situações inusitadas, quando a tua alma for ferida pela incompreensão, sabe que mãos intangíveis te sustentarão, que corações amigos te compreenderão e que uma pleia de espíritos benéficos te haverão de inspirar. Quer dizer, aqui o coração da instituição é o estudo. É óbvio que uma casa espírita ela não vive em seu mediúnico, mas quando a gente fala estudo, a gente está falando em estudar com os espíritos, estudar. Em todos os momentos de trabalho, estudo. Quando a gente fala estudar com os espíritos, a gente está falando estudar obras básicas, e quando você vai estudar a obra básica, o pensamento, o veículo do pensamento é o fluido cósmico universal. Então, você, quando pensa, quando está estudando, quando está falando, você envia o pensamento e ele rastreia o universo. Como diz Leon Denis, quando você fala de um autor, você está em contato com ele. Para ser a casa espírita, trazer os espíritos para a casa espírita, não precisa ser só com as mediunidades de ostensiva. Quando você fala trazer os espíritos para a casa espírita, é trazer as obras, porque no momento do estudo você vai atrair o benfeitor da casa, foi o que aconteceu aqui. E Jael manteve o coração da instituição, ele manteve a pureza doutrinária, como a Amália lembrou bem, e ele aqui, esse capítulo, ele fecha com a questão da pureza doutrinária. E a pureza doutrinária é justamente isso. Não se pode ter reunião pública que não seja baseado na... Olha só, isso não se pode, vocês até desculpa, tá? Porque cada um faz do jeito que quer. Mas, para manter a pureza doutrinária, uma reunião pública não pode ser de um tema, por mais que a gente goste do espírito Emmanuel, mais que a gente goste do espírito Joana de Ângelo e outro qualquer, mas reunião pública tem que ser com obras básicas, ou de Evangelho, ou do Livro dos Espíritos, quando não pode... Se você puder botar na sua casa cada reunião pública com um livro, beleza. Se não puder, minimamente tem que ser o Livro dos Espíritos, que abarca todas as outras obras. Isso é que é trazer
conservar a pureza doutrinária na casa espírita. Vai fazer prece. Se você não estuda o Evangelho várias vezes, pelo menos na hora da prece, pegar o Evangelho. Ah, mas a gente já tem estudo. Beleza. As outras obras são estudo extra. Extra. Tanto que ele entra como obras complementares. É isso mesmo, Milena? Exato. Então, o básico e a pureza doutrinária é isso. O coração da instituição, esse capítulo, ele fecha, porque já está fechando, né? Ele fecha muito bem com essa questão, com essa pureza doutrinária. Justamente não é abandonar nada, obra nenhuma. Nossa, a gente pode ler tudo que a gente quiser, pelo contrário, poder pode. Tem uma expressão de André Luiz, Helena, que eu não me lembro a mensagem onde que ela está, mas a mensagem começa assim, do André Luiz. Dia haverá que a codificação estará sendo estudada em público. Olha isso aí. Olha, já é a obrigação da casa espírita. Deus, é o trabalho que a nossa casa faz, graças a Deus. Já é o trabalho que as casas espíritas têm obrigação de fazer. As casas espíritas organizadas, sérias, né? Se baseiam na codificação. Vê o que a Lu está fazendo lá na comemoração do centro. Trazendo estudo. Ela pegou um tema, transição planetária, mas nós conversamos, vamos usar... O tema é transição planetária, mas o que nós usamos? Usamos a Gênese, usamos a Revista Espírita, usamos obras póstumas, mas também usamos o novo livro. Rumo ao mundo de regeneração, mas a base... O que ele fala, a codificação que deu o caminho. Ele está falando, está mostrando lá, o que ele fala é o que tem a Gênese. É o que tem a Gênese. Vamos fazer essa mesa redonda, aí com a comemoração do centro da Milena. Baseado em quê? Tem que ser com a pureza doutrinária, porque senão a gente pega milhões de livros, milhões de autores que tem que estar baseado na doutrina espírita, senão não é espírita. Então, na casa espírita, essa é a pureza doutrinária. A gente vai fechando e aquilo que a Milena sugeriu, a gente vai estar trazendo... Vai entrar agora o capítulo 16, que vai estar fazendo o perfil do Júlio César. A gente vai estudar. Capítulo 16? É o último. Aí vai entrar o perfil do Júlio César. Depois disso, a gente vai estar trazendo uma psicóloga para estar falando sobre essa questão. Isso é importante. Só não é a pureza doutrinária. Só não é o coração da instituição. O coração da instituição é Jesus. Mas é um perfil que precisa ser entendido, né? Isso, mas nós precisamos entender de tudo por causa da lei divina e natural. Nós precisamos estudar física, química, em reencarnações diferentes, porque nessa Deus me livre estudar física. Só o filho da Felipe estudou física, que Deus me livre. Só mesmo esses espíritos aí que já vêm com essa conquista, mas nós precisamos saber tudo, ler o que for preciso, mas o nosso tempo, nessa existência, nós estamos na mesma posição de Márcia Boaventura, hein? Priorizar a família, mas priorizar também a tarefa que a gente tem na divulgação do dia. Sabe por quê? O filho vai casar, as noras vão puxar eles para outros links, os netos, o marido, se estiver perturbado mais ainda, eles vão precisar da gente na casa espírita. Então, é uma atenção. Helena, não desmerecendo aí nenhuma faculdade, universidade, não, mas o senhor Paulo Cordeiro, ele tentou fazer 3 faculdades nessa encarnação, e ele não conseguiu. Aí o doutor Erma falou para ele assim, você não entendeu que a sua faculdade nessa encarnação é Jesus, é a doutrina espírita? Você veio com compromisso com a doutrina espírita, não é para você se formar em faculdades humanas, né? Então, realmente, foi uma grande luta nossa, mas ele foi obediente aos espíritos até o final, graças a Deus. Você está sem voz, Helena? Fechou seu microfone. Esse entendimento é só a doutrina espírita que dá base para a gente, porque senão
Você vê, vou dar um exemplo. É a Lu aí em Viena, não fazendo, fez faculdade, mas não, a dedicação dela maior na casa espírita, poderia, que tem lá o marido dela que tem a clínica, ela poderia trabalhar, não sei quantas Não horas. interessa nada disso. Só que não tem interessa. compromisso específico, né? Só que ela tem compromisso específico. É a Milena, é as outras pessoas que estão nos ouvindo, a gente sabe. É livre-arbítrio, que muita gente optou. Mas sou eu, é a Amália, é a Sueli, que já está aposentada, é a Ruth, que está aposentada, mas poderia estar querendo arrumar outra faculdade, fazer outras coisas. Nós já temos consciência, usamos nosso cérebro, entendemos que nesta existência, a gente tem que fazer mesmo esse estudo com Jesus e com Kardec. Vou passar a palavra para a Milena, para ela encerrar aí, tá, Milena? Uhum. Exatamente. É importante, lógico, né? A formação, o desenvolvimento intelectual. Até hoje nós falávamos no nosso evangelho, enquanto que nós fazemos antes, né? Mas o que vai nos levar realmente ao progresso é a equalização ali da nossa moral e dos nossos sentimentos, que isso vem para ser aprimorado através da doutrina, né? Então, é isso aí, o nosso objetivo. Não é uma renúncia, né? A intelectualidade não é uma renúncia, pelo contrário. Não. Já fizemos, vamos fazer no futuro. Até mesmo porque você já tem uma mala de conquistas enorme no campo da intelectualidade. Enorme. Agora precisa encher a mala da moralidade. Verdade, é. A bagagem tornar grande. Com certeza. Muito bem. Então, tá ótimo assim, Helena. Então, ficamos a semana que vem, nós concluímos o livro no capítulo 16. Se podemos fazer aquele encontro, então, já pode até sugerir para aquela psicóloga para análise, né? Da personalidade, né? O perfil, desculpa, não me vinha a palavra. Não, mas isso mesmo, personalidade mesmo. De Júlio César. E dia 29 nós poderíamos deixar livre, então, para os... O Mário Coelho, não tem? O Mário Coelho ia trazer uma... Não, então, eu vou ligar novamente para o Mário, mas com a Ana Paula eu já vou estar marcando. Semana que vem é que dia? Vê aí para gente. Dia 15. Dia 16. Não, dia 15. 15. Então, dia 15 a gente fecha. Eu já vou estar entrando em contato, a Amália já pode também ajudando a fazer isso. Para o dia 22, a Maria Helena, a Ana Paula, desculpa, Cordeiro, tá, Amália? Vê se marca aí com ela. Eu já falei com ela, ela aceitou, ela falou só para eu falar com ela um pouco antes, tá? Então, para o dia 22. 22, ela diz que ela vai analisar esse capítulo 16, tá? Tá. A gente estuda ele, depois ela vem analisando para a gente. Depois ela analisa. Tá. Vai ser especificamente o perfil da personalidade mesmo, como a Milena falou, do Júlio César, porque foi ele que detonou tudo isso e tem muita coisa por trás dessa questão aí, seríssima, tá? Perfeito. Estou vendo o Walter ali. Muito bom. Estamos alimentadas. É verdade. Muito bem, gente. Então, tudo que é bom dura pouco, né? Mas dura em eterno. Então, vamos finalizando, né? Vamos pedindo para Sueli fazer a nossa prece, pode ser, Sueli? De encerramento. Na verdade, acho que a Sueli caiu, né? Não estou mais vendo. Não estou vendo a Sueli aqui. Aparecida está aí, Aparecida Cruz. Ah, tá ótimo. Cadê a Aparecida que eu não estou vendo ela? Aparecida, abre o teu microfone e faz a prece para a gente. Ah, estou vendo sim. Muito obrigada. Vamos lá, então, fazer a nossa prece. Mestre Jesus, nós muito te agradecemos por esse momento, Senhor, onde unindo os nossos corações, nossos pensamentos, cada vez mais estamos nos fortalecendo para entender o teu imenso amor através do conhecimento, do estudo da nossa amorável doutrina espírita. Sustenta, Senhor,
os nossos lares, os nossos corações, a cada um de nós, para que cada vez mais fortalecidos, mãos unidas, coração com coração, pensamento com pensamento, estarmos cumprindo o nosso papel, Senhor, aquilo que a lei do amor de Deus aguarda de cada um de nós, aonde nós estivermos sendo colocados por Deus, na nossa casa espírita, em nossos lares, aonde estivermos. Com profunda gratidão por esses momentos, Senhor, rogamos ao teu coração a paz, a harmonia para todos nós e a luz. Passando a palavra para a nossa Helena, nós estamos profundamente agradecidos por esses momentos. Graças a Deus, Senhor Jesus. Que Jesus, nosso Mestre amado, Deus nosso Pai, nos envolva em suas bênçãos hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Feliz Dia das Eu Mulheres. passei aí o livro, o livro de Mulheres. páginas lá sobre o Sundar Singh. Feliz Dia da Mulher. Uma ótima semana. Tchau, uma boa semana. Feliz Dia das Mulheres também. Bom, gente, até mais. Muito obrigada. Tchau, Tchau, até semana que vem. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, Maricinha, bom te ver. Semana a todos. Até logo à noite, com Caibar Schutel. Ah, beleza. Tchau, tchau. Tchau. Walter. Até mais.